Muito obrigado, João Paulo, pela explanação, trazendo um pouco aí do histórico da Visiona, né, do que a Visiona Embraer tem feito de tecnologia. Mas eu sei que tem muito mais aí no portfólio de tecnologia de soluções da Visiona. Vamos provocar aqui o João Paulo para ele nos contar novidades, né, daqui a pouco sobre novas soluções, novos projetos, novas tecnologias desenvolvidas pela Visiona Embraer. Estamos monitorando aqui as perguntas, estimulo os participantes que façam perguntas. Enquanto isso, vamos fazer uma provocação aqui aos nossos painelistas, né? Até porque eu os conheço e conheço as instituições. Vamos começar pela nossa presidente Silvia, né, Silvia, que fez uma explanação um pouco, até porque o ZARC é muito maior do que o que a Silvia explanou aqui. Mas eu queria que você nos falasse um pouco, Silvia, se é possível imaginar, no dia de hoje, né, o Brasil está aí batendo mais um recorde de produção de grãos, de outros cultivos, estamos avançando aí para esse ano, para essa safra de verão, né, colhermos algo em torno de 328 milhões de toneladas de grãos. É possível visualizar uma agricultura no Brasil e nos trópicos sem uma ferramental, né, como o ZARC? Conta um pouco aí mais, né, de como essa ferramenta não só contribui para a realidade e a evolução da agricultura brasileira, mas, quem sabe até, né, ofertar essa oportunidade aqui, Silvia, que está presente o ministro da Agricultura do Peru, colegas aí de 28 países, né, Juan Carlos, que nos prestigiam nesse evento, como que a Embrapa, como que o Brasil pode contribuir com o ferramental aos moldes do ZARC, né, com a agricultura tropical. Obrigada, Kleber. Realmente é um desafio, né, quando a gente fica olhando os desafios que a gente tem para o futuro da agricultura brasileira, agricultura tropical e mundial, né, e os desafios para garantir a segurança alimentar, com tantas mudanças, né, com tantas transições que a gente tem, seja a transição climática, energética, nutricional, desafios para a inclusão socioprodutiva e digital dos pequenos e médios produtores também no nosso país, né? Nós somos aí 5 milhões de propriedades, de produtores, aproximadamente, e a gente tem muito desafio. Mas, assim, olhando a estratégia, vamos dizer, o ZARC é uma estratégia de Estado, né? Então, há 30 anos atrás, vamos começar até pela história da Embrapa, né? 52 anos atrás, como uma estratégia de país, pensou-se, não, a gente precisa criar uma empresa que pensa em adapta as tecnologias de clima temperado para clima tropical, para os nossos diferentes tipos de clima e solo. E o Brasil, ele, pela sua grandeza, né, ele tem 6 tipos de biomas, então é uma diversidade muito grande. E a Embrapa ela teve, né, a oportunidade de trazer e adaptar as tecnologias. E a gente está falando desde o plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, sistemas integrados, sistemas consorciados, integração lavoura-pecuária-floresta. Quer dizer, no nosso país, nós somos um dos países que temos 3, 4 safras na mesma área. Tudo isso foi sendo desenvolvido graças a uma agricultura baseada em ciência. Mas o e aí, assim, não só a Embrapa, acho que é importante a gente reconhecer também as universidades, os órgãos estaduais de pesquisa, a parceria público-privada também, eu acho que é algo... O Brasil, ele soube trabalhar, né, que nos trouxe até aqui, nesse ecossistema, vamos dizer assim, nessa articulação da rede com os diferentes atores. E o ZARC, ele também, o zoneamento agrícola, ele foi nessa visão que ele foi construído. Então, ele é uma rede envolvendo vários pesquisadores da Embrapa, com diferentes especialidades, mas também diferentes instituições, né, os órgãos estaduais de pesquisa, mas, principalmente, a associação de produtores
E porque eu costumo dizer que a Embrapa é uma referência em agricultura tropical, né, no mundo todo, mas nada disso teria acontecido se não fosse a visão dos produtores rurais, porque eles trazem as demandas e ajudam a gente a validar as demandas. E no zoneamento agrícola de risco climático, também isso que funciona. A gente gera os modelos, vamos dizer, primeiro a gente gera os dados em campo, né? Depois a gente valida os modelos nos laboratórios, nos computadores, né? E depois a gente valida com o setor produtivo. Então, é uma grande rede, né, que traz esses resultados que a gente trouxe aqui. Mas, oi. Inclusive, Silvia, eu recordo que o Banco Central do Brasil fomenta o ZARC, né? Exatamente, eu ia comentar sobre isso, que de 2015 para cá, o ZARC ele foi construído desde 96, mas era outro momento, né? Em 2015 para cá, houve toda uma demanda do Ministério da Agricultura para a gente fazer uma reestruturação do ZARC, já utilizando as novas tecnologias, né? Naquela ocasião, eu até estava assumindo a chefia geral lá na Embrapa Agricultura Digital, em Campinas, e a gente, então, olha, a gente quer que retoma todo o trabalho do ZARC nesse novo momento. E aí, a gente, na parceria com o Banco Central, a gente foi até o Banco Central, eu vi, acho que o Cláudio aqui, eu vi alguém aqui do Banco Central, mas na oportunidade, a gente foi até conversando junto com a SPA. O ZARC ele é importante, o que ele ajuda? Aqueles prejuízos que eu mostrei aqui, que diminuíram, tudo isso, eles trouxeram essas informações para a gente da importância de evolução do ZARC, com novas demandas. Então, a partir daí, a gente fez um acordo de cooperação, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, a Embrapa e o Banco Central, para a gente trabalhar de forma, e hoje o Banco Central realmente é um dos sponsors do zoneamento agrícola de risco climático para manter essa política pública ativa no nosso país. Então, é academia, mas né, o governo, o setor financeiro, todo mundo, essa rede funcionando. Então, e hoje, com as novas demandas, só para finalizar, a gente vê nas novas demandas que a gente tem com esses eventos extremos, né, que não dá mais tempo, o Ninho, Laninha, diminuiu, né, o intervalo, muita mudança. A gente, cada vez mais, tem que trabalhar com mais dados, informações, com mais imagens de satélite e outros tipos de dados. E aí é muito importante, cada vez mais, o fortalecimento dessa rede. Aí o ZARC, níveis de manejo, é uma nova ferramenta que a gente está trazendo com outros dados e informações complementares, justamente para fortalecer e ajudar aí os produtores rurais, né, e o crédito rural e o seguro rural no nosso país. Muito bom, Silvia. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre o ZARC de manejo, até para escutarmos aí a visão da Embrapa sobre o futuro do manejo agropecuário, mas, sobretudo, aí, com essa pegada que a Silvia já deu um tom aqui no que diz respeito à descarbonização, né, dos processos produtivos. Mas, voltando aqui para o João e para a Visiona, João, a Visiona é um dos orgulhos, né, do Brasil, por ter nascido recente, aí eu conheço um pouco a história, 12 anos, nasceu como uma startup e hoje está brilhando no mundo, como você comentou, lançou aí há 2 anos atrás, né, o primeiro satélite 100% brasileiro, 100% brasileiro de tecnologia, até o software. Eu lembro que há uns 8 anos atrás, o tempo passa rápido, né, visitando a Visiona, eles estavam desenvolvendo o software, inclusive com alguns inputs dos colegas da Embrapa, que tiveram que trocar uma câmera, né, para luz vermelha, porque dava mais precisão para monitorar a dinâmica do crescimento da planta. Mas sabemos muito bem que vocês têm acesso aí a satélites do mundo inteiro, de vários países, inclusive satélites do Brasil. Nos conta um pouco aí qual é o futuro das tecnologias satelitais, né, na agricultura, né, não só na visão, no olhar espacial do território agrícola, mas, sobretudo, na dinâmica de estimativa de produção e na mitigação de risco para o produtor. Né. Nós sabemos, inclusive, que vocês têm tecnologia, né, eu acho que é o único no Brasil, né, que tem um ferramental de tecnologia de radar. Né. Nos conta um pouco aí sobre como conectar tecnologia satelital com tecnologia de radar
até porque, se me permite provocá-los, sabemos que vocês têm um bom histórico de mapeamento do território brasileiro com radar, que tem uma precisão fantástica. Bom, eu tenho aqui, obrigado. Como eu comentei na minha apresentação, né, quer dizer, eu acredito, a gente está enxergando uma adoção cada vez maior do uso de satélites na agricultura, né? Eu acho que isso é uma tendência que tende a se aprofundar, né, porque os dados estão cada vez mais disponíveis, mais baratos e com melhores qualidades. Então, hoje a gente já vê aqui, por exemplo, o satélite se aproximando muito do drone. Agora, eu acho que a adoção da tecnologia para o agro em particular, né, ela vai ser acelerada quanto melhores forem os dados nacionais. Porque, ainda que haja uma redução dos custos, né, o custo das imagens é um custo importante, né, sobretudo para os agricultores menores, né. É sempre uma barreira de entrada, o sujeito vai pesar o preço do projeto, né, em relação ao potencial benefício, ele vai querer ver antes de investir pesadamente, né, então, para adotar a tecnologia. Então, eu acho que, se tivéssemos dados nacionais de mais qualidade, aceleraríamos a adoção da agricultura de precisão por sensoriamento remoto, né, e ajudaríamos mais rapidamente o nosso agro, né. Aqui eu destaco algumas coisas, né, que a gente vê no mercado. Então, um é o aumento da resolução das imagens. Resolução, tanto o detalhe que se enxerga, quanto também a frequência com que você enxerga, né. Outro é a questão de novas bandas espectrais. Então, o Kleber trouxe aqui, logo no começo do VCUB, a gente trabalhou com a Embrapa, né, foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei nesse projeto, né. O VCUB ele acabou sendo um satélite daltônico, né, porque a gente abriu mão do azul para poder embarcar o Red Edge, né, que digamos, a fronteira aí da pesquisa nessa questão do sensoriamento remoto, né. E a gente fez o VCUB muito focado em aplicações agrícolas por conta disso, né. Depois você tem outros tipos de sensores, né. Então, o Kleber mencionou aqui a questão do satélite radar, né. A gente já usa o satélite radar no projeto Maranhão, né, porque ele permite você olhar através das nuvens, né, e você não pode ficar inteiramente dependente de ter um céu azul para poder fazer as suas projeções, né. Então, a gente conseguiu desenvolver a tecnologia de usar o radar para projetar curvas de NDVI, desculpa ser muito técnico aqui, mas de vigor da plantação, mesmo quando você tem cobertura de nuvens, né. E uma coisa que eu acho que é fundamental também é a avaliação da umidade do solo, né. Então, existem satélites radares que são melhores que outros, né, mas os melhores são os que a gente chama de banda L. E, por exemplo, você pegar os nossos irmãos aqui, os nossos vizinhos argentinos, eles lançaram 2 satélites, alguns anos atrás, radar, otimizados para poder avaliar a umidade da terra, né. Então, é o tipo de política, né, em que você, muito rapidamente, você consegue criar uma alavanca potencial muito grande, né, para você ter um aumento na produtividade da lavoura. Por fim, assim, tem algumas tecnologias ainda emergentes, né. A gente está testando agora, em fase final, né, um modelo que usa... bom, não sei quem tem televisão via satélite aqui. Quando chove, você começa a ver a interferência, né, da chuva. O mesmo acontece com as comunicações. E a gente está desenvolvendo com uma empresa europeia uma tecnologia que usa essa interferência para inferir onde está chovendo. Então, do dia para a noite, você ativou o sistema, você passa a ter, por exemplo, no Brasil, só numa CGDC, se você tem 30 mil clientes, é como se você tivesse 30 mil sensores de chuva instalados no país. Isso aí pode também causar um pequeno salto aí no desenvolvimento de novas aplicações para o ar. Muito bom, João. Silvio, retomando para a questão do ZARC, né, você apresentou ali até novos modelos que a Embrapa está avançando com o ZARC de manejo, né? E chama atenção, e brilhou os olhos aqui, eu não sabia que a Embrapa
está também avaliando a questão de carbono no solo, né? Eu não tenho dúvida de que a agricultura, apesar de ser o setor econômico mais afetado, né, pelas mudanças climáticas, é, de longe, o setor que mais pode contribuir para esses grandes desafios, né? Seja a segurança alimentar, porque nós produzimos alimento, né? Seja a segurança energética, porque também produzimos energia, e aí o Brasil é uma das referências em biocombustíveis como um todo, etanol, biodiesel, né? O ministro Roberto Rodrigues, que inclusive é um dos pais aí, né, do conceito de biocombustível no Brasil, mas também da segurança climática, né? E eu sei muito bem, porque participei do compromisso que o Brasil protocolou em 2021, né, das novas metas, e pela agricultura brasileira, é o único setor que nós temos um plano setorial de mitigação climática, tanto de emissão quanto de mitigação. E o Brasil assumiu um compromisso entre 2021 a 2030, nós mitigarmos pelo setor agropecuário, repito, só pelo setor agropecuário, ministro Roberto, né, exatamente 1,1 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, né, pela agricultura. E aí chama a atenção que nos arcos de manejo, se projetou ali, só pelos arcos de manejo, é possível mitigar um terço, aliás, um quarto desse valor. Nos conta um pouco mais aí como é que está, quais são os pilotos, onde que a Embrapa está testando, né, e quando o produtor rural poderá ter na mão a ferramenta arco de manejo. E, senhor Kleber, dá licença só um minutinho também, Por favor. a presidente da Embrapa, senhora. Nós também teremos tempo para perguntas no nosso auditório, portanto, aqueles que quiserem se manifestar, levantem a mão. Tá bem? Muito obrigada. Pode seguir. Obrigada. Por favor, senhor. Bem, o ZEC Manejo vai ser lançado esse ano. Essa é a nossa, né, Hugo? Cadê o Hugo? Diego? Ele já está pronto aqui, a gente já validou, né, a gente já vem trabalhando. A ideia foi em cima de uma validação do ZEC, justamente pensando numa agricultura de baixo carbono, na descarbonização da agricultura. Então, a gente desenvolveu, a partir de dados, informações que a Embrapa tem, a gente desenvolveu 7 indicadores. Tá? Então, níveis de fertilidade de solo, rotação de culturas, tempo sem revolvimento de solo. Tem 7 indicadores que classificam em 4 níveis de manejo. E isso associado, né, ao ZEC, né, que é do zoneamento agrícola de risco climático, você vai ter mais informações mais precisas para subsidiar o crédito, né? Então, o que a gente está incentivando com o ZEC Manejo? Aquele produtor que conserva mais o solo, com certeza aumenta a disponibilidade hídrica, né? Que a gente mostra por esses indicadores, consegue fixar mais carbono no solo, e, com isso, aumenta a produtividade, né, com certeza, e isso daí diminui os riscos e aí melhora a subvenção. É esse o resumo, né, para o produtor rural, que protege o solo, recursos hídricos e fixa carbono no solo. E isso, a partir dessa premissa, que a gente vem, então, subsidiando políticas públicas. Então, hoje, a gente, como eu mostrei aqui, a gente validou em 2 estados, né, com 260 propriedades, no Mato Grosso do Sul e no Paraná, que mostrou que, no nível de manejo 1, ainda são 34% desses 260 produtores ainda estão no nível de manejo 1. 44% no nível de manejo 2, e 18% no nível de manejo 3 e 4% ainda no nível de manejo 4. Então, ainda é pouco, a gente precisa incentivar mais as práticas mais sustentáveis, e é esse o nosso desafio agora com o ZEC Manejo, mas tudo isso está sendo trabalhado junto com a Secretaria de Política Agrícola. E aí eu estou vendo o Wilson ali do lado do nosso ministro, Alberto Rodrigues, né, que a gente trabalha com isso, né, Wilson, há muitos anos. Ele está lá na Secretaria de Política Agrícola, mas a nossa ideia é justamente usar cada vez mais esses dados, informações, para que a gente possa, então, melhorar a subvenção para o produtor rural. A gente tem evoluído também com outras técnicas na Embrapa para classificação de solo, por exemplo, desenvolvida aqui na Embrapa Cerrados, o BioAS, que você classifica a saudabilidade do solo, né? Então, ele utiliza indicadores biológicos também,
além dos dados físico-químicos a partir de uma análise de solo, o que é o BioAS. Isso também está sendo trazido para analisar aqueles dados de fertilidade do solo dentro do ZARC. A gente tem outras ferramentas da Embrapa, que foi desenvolvida com a Glibs, para você fazer o cálculo de carbono de solo. Né? Também está sendo trazido. Então, o que a gente está fazendo com essa rede? A gente está trazendo outras tecnologias que a Embrapa desenvolveu com parceiros, para que agregue, para que a gente tenha cada vez mais informação para melhorar, né, a criar indicadores, né, e métricas para a agricultura tropical, para a nossa realidade, para que ela sirva de referência, né, para as nossas negociações. Como você comentou, né, na questão do cálculo de carbono, né, e tá sempre desenvolvendo tecnologias para adaptação às mudanças climáticas e para mitigação da emissão de gases de efeito estufa. Então, o nosso desafio, né, eu como presidente da Embrapa, e até pela minha história dentro da empresa, né, de trabalhar, desde organizar esses dados lá, quando ninguém ainda estava trabalhando nisso, né, e a minha área é inteligência artificial, né, de doutorado. Naquela época, a gente já pensava como organizar e usar esses modelos para esse momento de hoje, né, que a gente precisa disso para ter indicadores de referência à agricultura tropical. Então, essa evolução do ZARC está ajudando a gente a chegar nesses indicadores. E aí, dentro do Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, né, que é o plano atual do governo federal, para a gente recuperar as áreas degradadas, nós temos 160 milhões de hectares de pastagem, 40 milhões desses hectares têm degradação, níveis de degradações diferentes, né, e a gente fez um mapeamento dos níveis de degradação severo e intermediário, cruzamos isso com os dados do ZARC, de aptidão agrícola. Então, agora, como que isso pode ser utilizado também dentro de uma política pública para incentivar a recuperação, a conversão de áreas, seja para mudar de um pasto mal manejado para um pasto bem manejado, ou para entrar com a agricultura. Então, é algo também... Então, a gente vê uma evolução de um trabalho de organização de 30 anos, mas que hoje está culminando para responder a várias políticas públicas. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. É uma ferramenta fantástica, né? Nasceu com um propósito, hoje está subsidiando cada vez mais a evolução da agricultura. Pergunto se alguém da plateia... Por favor, Juan Carlos. La pregunta es para Visiona. Y son dos. Uno, si está la posibilidad de hacer acuerdos con empresas del sector privado y poder trabajar juntos. Y segundo, si ya ha realizado algún tipo de acuerdo, de deal con aseguradoras o reaseguradoras del tema de seguro agro. Bom, primeiro, a Visiona é uma empresa privada, ela está voltada ao mercado, né? Então, a gente tem uma série de parcerias, né? No início foram parcerias mais para a gente acessar os satélites estrangeiros, mas hoje as parcerias são muito no sentido de juntar novas tecnologias, né? Quando você junta dois mundos, normalmente você tem uma ideia nova. E também no sentido de poder divulgar as capacidades que a gente tem e acessar novos mercados. Então, sim, a gente está aberto, né? Inclusive tem uma equipe nossa aqui, tem o Tiago, o Varela, estão na plateia aí, podem também ajudar nessa questão. E a segunda pergunta, me desculpa, o João. Ah, sim. O nosso produto de seguro rural, na verdade, ele partiu do Banco do Brasil. Então, a gente participou de uma prova de conceito com outras empresas do Brasil, 3 anos atrás, né? E a gente foi escolhido pelo Banco do Brasil como parceiro para o desenvolvimento desse produto que está aqui, né? Pelo acordo, a gente pode levar para outros clientes, outros mercados, mas o parceiro de referência é o Banco do Brasil. Na verdade, nós é que somos parceiros deles. BB Seguros, né? BB Seguros, né? Nós é que somos os parceiros deles, não os contrários, né? Não é o rabo que abana o cachorro, né? Então, assim, isso nos dá muita confiança de que a gente tem um produto que é muito robusto, né? Que o BB Seguros é extremamente sofisticado, talvez seja a grande referência aqui no mercado nacional.
Muito bom. Alguém mais da plateia gostaria de... Aqui no fundo, por favor. Posso? Por favor. Danilo, Agrotec, Seguros Agrícolas, Santa Cruz do Rio Pardo, interior do estado de São Paulo. Gostaria de parabenizar o painel, muito interessante. A gente já usa a Embrapa para ver a questão de classificação do solo, por conta de restrição de aceitação por parte das seguradoras de solos arenosos, e agora com água disponível, né? E a gente usa alguns satélites também para ver a questão do NDVI, ver se tem um histórico suficiente para poder contratar. A minha pergunta, e mais uma sugestão, eu acho que se juntar a questão dos ARC de manejo, mais a questão dos satélites para projetar a produção, a gente talvez resolva alguns problemas de massificação do seguro. Vou dar como exemplo aqui o estado do Mato Grosso, onde as seguradoras e as resseguradoras bebem da informação do histórico de produtividade da Conab e do IBGE. Isso está um pouco distante, e aí a produtividade garantida fica abaixo do que realmente aqueles produtores estão colhendo. De repente, com essas duas ferramentas, a gente conseguiria mostrar para as seguradoras e resseguradoras que essa produtividade é um pouco acima do que estão sendo praticadas e conseguir vender nesses estados onde a gente não consegue. Obrigado. Silvia. Eu não vi quem perguntou aqui, mas se pudesse... Tá, desculpa. Bem, ótima a sua pergunta. A gente já está trabalhando nesse modelo, tem um projeto de monitoramento da safra, que é uma participação da Embrapa com a Conab, e a gente vem com parceiros, a Visiona também é parceira nesse projeto, e tem outros, já justamente o Banco Central também é parceiro nesse projeto, é um dos sponsors também desse projeto, é algo que a gente está também para lançar em breve, mas já nessa linha da sua sugestão. Muito obrigada. Muito bom. Alguém mais? Bom dia. Aqui, ó, tem uma pessoa aqui. Bom dia, Silvia, João Paulo. Ali. Muito obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Aqui é Lucas Schauf, engenheiro agrônomo. Inclusive, sou lá de Londrina, perto de onde fica a Embrapa. Lá foi desenvolvido os ARC Zonas de Manejo. Parabéns pela iniciativa, pela tecnologia. Eu teria, se possível, uma pergunta para cada. No caso da Silvia, em relação aos ARC Zonas de Manejo, a necessidade da informação em relação às análises químicas de solo. Já no crédito rural é solicitado esse tipo de informação e é conhecido do mercado a dificuldade da gente ter confiabilidade naquele resultado. Se a Embrapa pensou em alguma solução nesse sentido para a gente garantir que aquele resultado da análise seja realmente daquela localidade. E para o João Paulo, tem uma pergunta em relação à regulação de sinistro em si, o final da apresentação. Em um caso, por exemplo, onde a soja ela se desenvolveu bem, ela está com um porte bom, e a gente sabe que aquele finalzinho é o período mais crítico para o desenvolvimento dela. E algum estresse grave que causa a falha na formação de grãos reduz consideravelmente a produtividade, mas os índices de vegetação ali continuam altos, aparentemente não apresentam anomalias. Se vocês têm algum case nesse caso, encontraram uma solução assertiva. Ou ainda, por exemplo, quando você tem uma combinação de riscos, né? Quando aconteceu uma seca, sim, causou uma redução da produtividade, reduz, logicamente, o índice de vegetação, mas em combinação, por exemplo, com uma doença, como a ferrugem, por exemplo, se a tecnologia de vocês ela consegue separar isso. Obrigado. Bem, obrigada pela pergunta. Sim, como eu comentei, a gente está trazendo novas tecnologias da Embrapa, como o BioAS, que está sendo desenvolvida aqui pela IEDA na Embrapa Cerrados. Ela está trabalhando com a rede de laboratórios no Brasil, e a metodologia que ela trouxe, além da análise físico-química, tem análise tem indicadores biológicos. Então, classifica o solo como saudável em 3 níveis. E isso também está agregando valor para a nossa análise. Tá? Então, são exemplos. Né? Tem o Aglibs também, que foi desenvolvido na Embrapa em São Carlos, né? Na Embrapa Instrumentação, também em parceria com uma startup, que a gente também está usando, também, agora introduzindo para melhorar a análise de solo. E a gente está fazendo essa parceria com a rede de laboratórios para poder avançar e ter mais dados. Porque a gente tem que sempre aprimorar os dados para melhorar os modelos e fazer essa agricultura mais preditiva. Né? É nessa linha que a gente vem trabalhando, integrando essas várias tecnologias. João.
Em relação ao modelo, né, o modelo é avaliado a cada fase da lavoura. Então, em cada momento, você tem pesos diferentes em relação às coisas, né? E a gente usa as curvas de NDVI, as curvas de projeção do vigor, né? E os balanços hídricos em cada uma das estágios individualmente, né? Sobre as questões bem específicas, né, eu não saberia dizer, porque eu sou engenheiro mecânico, né? Então, mas aqui a gente pode trazer os teus casos específicos a minha equipe que está ali atrás, né? Muito bom. Mais perguntas da plateia? Temos aí 4 minutos. Bom, se não há por hora, eu queria fazer mais uma provocação aqui ao meu amigo João Paulo. Outro dia eu vi na imprensa que a Embraer está com a meta de, em 2027, lançar o primeiro protótipo de carro voador, né? E eu sei também que vocês têm no pipeline, lá no portfólio de vocês, a Visiona, né, ter uma constelação aí de nanosatélite. Me parece que muito disso dedicado e aplicado, né, ao agronegócio. Nos conta aí, João, quando que, né, na sua visão, esse tipo de tecnologia vai chegar para o produtor, seja pontual ou para uma associação, para uma entidade, para uma empresa, para um banco, para um grupo, porque, pelo que eu sei, né, os custos, né, desse tipo de tecnologia, como nanosatélites, estão baixando cada vez mais. É possível hoje um grupo, um banco, uma seguradora, né, encomendar um nanosatélite dedicado para uma solução? Possível né? Mas eu, particularmente, não acho que esse é o caminho e não é o que a gente vem advogando, né? A gente já vem trabalhando há algum tempo num conceito de uma constelação que é baseada nas tecnologias do VCube, mesclado com o do satélite novo, ou seja, é um VCube com esteroides, vamos dizer assim, né? E seria muito focada nas questões agrícolas, questões ambientais, que são questões centrais no país. Também teria algumas capacidades em relação a mudanças climáticas e resposta a desastres, né? Eu, particularmente, eu acho que, conhecendo o lado dos satélites, né, e também das aplicações, e vendendo serviços e produtos, né, eu acho que não seria a melhor política para o nosso país, né? Porque o case de uma empresa privada investindo em um satélite é um case muito difícil. Você vê mesmo líderes de mercado, como a Planet, vocês devem conhecer. A Planet teve um prejuízo no ano passado de 170 milhões de dólares, né? E ainda assim, o impacto que eles trouxeram para o país é menor do que poderia ser, né? A tecnologia tem mais potencial do que isso, né? Então, o que a gente está advogando é que essa constelação ela seja uma constelação de Estado e que os dados eles sejam distribuídos gratuitamente para toda a sociedade, né? Então, imagina o seguinte: se as coisas saírem conforme o script, nós teríamos dados de qualidade com resolução de 2,5 metros, ou seja, 4 vezes melhor do que o Sentinel, a cada semana sendo disponibilizados num hub de dados a qualquer agricultor, a qualquer instituição financeira, sem falar do uso governamental, né? Então, esse, sim, é um projeto que tem um impacto, um retorno socioeconômico brutal, né? Se a gente olha o resultado do programa Copérnico Sentinel na Europa, e existem vários estudos sobre isso, o retorno está amplamente comprovado, né? Se a gente fizer uma coisa ainda melhor, ainda mais focada nas nossas questões, eu acho que o retorno pode ser maior ainda. Muito bom, João. Para encerrar, gostaria Mais que uma pergunta? Só um minutinho, por favor. Nós temos 2 perguntas. A primeira do lado direito do salão, se o senhor me permite. O senhor, por gentileza, pode prosseguir. Aí temos esse senhor aqui na frente, e aí sim seguimos para o encerramento do painel. Obrigada, por favor. Por favor. Buenas tardes. Para Silvia, nos han comentado sobre la importancia de la calidad de los datos. ¿Cuál sería su estrategia para mejorar e incrementar estas bases de datos confiables e integrar al seguro agropecuario?
Bem, obrigada pela pergunta. Isso daí... Perdón, tengo otra después para Você visión. falou da especialidade dela. Eu trabalho com isso desde que eu entrei na Embrapa, viu? Muito obrigada. E aí eu vou entregar a minha idade, né? Mas, enfim, eu sou pesquisadora de carreira da Embrapa e eu sou da área de computação. Então, quando eu entrei, a gente tinha todo o desafio, pensando no futuro, que é hoje, né, 30 anos pela frente, de o que a gente ia precisar de dados, de informações para subsidiar, né, o crédito rural, o seguro rural, políticas públicas no país. Então, desde aquele momento, a gente organizou, a gente hoje tem um data center científico na empresa que organiza dados e informações, desde dados ambientais, informações socioeconômicas, dados de clima, solo, dados de práticas, né, mais sustentáveis. Então, a gente foi montando isso no nosso país. São dados integrados das 43 centros de pesquisa da Embrapa, resultados de projeto, né, dos 50 anos aí. A gente foi organizando de forma que a gente pudesse usar essa tecnologia e garantir a precisão, e com um planejamento para garantir a curadoria desses dados, né, que dados precisos, com rigor científico, exige. Então, hoje, a Embrapa ela tem, eu costumo dizer que hoje a Embrapa ela é um grande... o pessoal fala muito de lakes, né, de data lake, de não sei o quê. A Embrapa, hoje, ela tem um conjunto de dados e informações organizado e estruturado para subsidiar, para gerar esses índices para a agricultura tropical e para gerar essas referências, esses protocolos que a gente está gerando para subsidiar o crédito rural e seguro rural. Então, assim, são anos de organização de dados e informações da pesquisa, não só da Embrapa, mas dos projetos da Embrapa com os parceiros, né? E um ponto importante que o João Paulo trouxe, a gente tem vários tipos de dados. Então, a gente tem dados climáticos, a gente tem dados geoespaciais, diferentes resoluções. Só para você ter uma ideia, hoje, a gente tem integração lavoura-pecuária-floresta. Ao mesmo tempo que você tem dados espaciais, a gente tem dados monitorando a biomassa por drones. A gente cruza esses dados com dados de microclima e cruza esses dados também com os dados da balança de passagem que mede o peso do animal. Então, com isso daí, você acha o ponto ótimo de abate. Então, hoje, nós estamos usando essas informações, os modelos, as novas tecnologias, para gerar novas informações, conhecimento, né, para subsidiar políticas públicas. E hoje, então, na Embrapa, a gente tem uma estratégia que a gente fala da IA no campo, a IA pelo campo e para o campo. Como que a gente vai usar? Dentro da porteira do plantio à colheita, que aí tem visão computacional, muito que o João Paulo mostrou aqui. Temos também como usar essas informações para melhorar a assistência técnica para o produtor rural, para chegar a informação ao pequeno e médio produtor, e também um centro de agrointeligência para subsidiar políticas públicas em parceria com o MAPA. Então, a gente tem organizado isso para, hoje, né, a gente está trabalhando na Embrapa para que a gente possa apoiar mais o seguro rural, por exemplo, o crédito rural. Muito bom, Silvia. Temos uma pergunta aqui, por favor. Meu nome é Antônio Ginac Júnior, sou presidente da Silvicultura, da comissão, na CNA. Silvia, Embrapa dispensa comentários, mas uma provocação para o João Paulo é o seguinte: a gente tem satélites hoje que consegue fazer uma contagem do gado dentro do nosso pasto, nós também temos algumas startups que conseguem fazer a mensuração das florestas plantadas dentro do nosso território e conseguem até fazer uma estimativa de safra. A minha pergunta é um pouco provocativa. O Brasil e a América Latina, às vezes muito penalizada e às vezes apanha muito dos países, principalmente europeu, comunicando que as nossas pastagens, que a nossa cultura, que a nossa produção é feita às vezes em terras de desmatamento e alguma coisa a mais, que na verdade são mais narrativas que servem para prejudicar o nosso agronegócio. Seria assim, será que talvez não poderíamos, num futuro breve, apertar uma teclinha lá e provar para esse pessoal que via satélite não estamos fazendo nesse ponto de terra, nesse modo que as narrativas vêm para a gente? Muito obrigado. Ótimo o seu ponto. Isso aí eu acho que é um dos usos clássicos, né, dos satélites, né? E até eu mostrei aqui, eu passei muito rapidamente, né, a questão do selo verde do Maranhão, né? Vai um pouco nessa linha, né? Agora,
quanto mais a gente puder avançar na qualidade dos dados, mais longe a gente vai conseguir ir nessa linha, né? Então, uma constelação como a que eu mencionei aqui, ela pode ser uma base para subsidiar ações de políticas públicas da forma com que você falou aí, mostrar de forma inequívoca que não vem de área da Amazônia, né? Subsidiar as questões de crédito carbono, enfim, dados transparentes de qualidade, né, acessíveis por todo mundo. Eu acho que isso é um passo importante para você reduzir as barreiras não tarifárias. Só para complementar, para identificar o animal, para contagem, que você comentou, existe sim, via imagem de satélite, a gente já tem. Em pesquisas, inclusive na Embrapa, agora a gente está trabalhando para dar escala, entendeu? Porque para contar, mas já tem sim, é um projeto até apoiado pela FAPESP, que a Embrapa participa, tem sim essa tecnologia. Podemos discutir com a CNA uma oportunidade aí. Você consegue contar o gado preto e o gado branco. Inclusive estimar peso, né, Silvia? Com estimativa de peso. É bem interessante, mas para dar escala, para colocar no mercado, precisa de mais um tempinho, mas já está aí para começar. Muito bom, gente. O cerimonial já está ali nos cobrando tempo. Vamos encerrar por aqui, até porque o tema está instigante, né? E tecnologia, inovação, eu costumo dizer que move o mundo, né? Quem diria se há 10, 20, 30, 40 anos atrás estaríamos vendo, no dia de hoje, tecnologias como essas e outras, né, que os nossos painelistas, a doutora Silvia, o doutor João, não teve ainda a oportunidade de nos contar. Agradeço aqui em nome da ALASA, em nome do nosso presidente Juan Carlos, do ministro Carlos Fávaro, pelo painel inaugural. Silvia, parabéns pela excelente explanação. A doutora Silvia vai passar um tempo aqui conosco, estará, inclusive, em algumas ocasiões aqui ao longo desses 2 dias. E, da mesma forma, o João Paulo, agradecê-lo pela presteza, né, e a prontidão de estar aqui conosco. O João, com a agenda super, hiper apertada, e fez questão de estar aqui conosco, compartilhando um pouco aí da Visiona e da Embraer, em termos de tecnologias, né, para o futuro do seguro agrícola, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Muito obrigado a todos, uma salva de palmas para os nossos... Drive